Está acordado? Olha, amor, dá pra mim. Olha o que eu posso fazer. Mônica, está me ouvindo, Mônica? Deixa o telefone Mônica, falar está me agora, ouvindo? me dá. Pegue o telefone, Mônica. Me dá e vai com o Pega o Ted. telefone, Mônica. Ah, meu Deus. A merda que merece! Certa vez tinha um anão que estava passando pelo rio Reno. Mas que beleza, acertou na mosca! Esse rio, ele possui um ouro Lembre-se, muito especial. a força estará com você. E algumas ninfas Sempre. protegiam esse ouro. Lava-te no tanque de Siloé. Elas protegessem meio meia boca, porque tinha uma lenda que dizia, né, que quem pegasse daquele ouro nunca mais ia ter a capacidade de amar. E elas se perguntavam, as caras, por que as pessoas vão abandonar o direito a amar por causa de pedras, né? Mas vamos lá, que vamos chegar nesse segredo desse ouro. Certo dia tem um anãozinho Esta praia já foi um salão de banquete de canibais, passando por ali, né? Um anão. onde os fortes devoravam os fracos, mas os dentes, senhor, Um anão, simbolicamente, eles arrancavam fora, como o senhor e eu cuspimos um caroço de cereja. ele está mais ligado àquele ser humano Sabe quanto dá pra ganhar com esses dentes? mais simples, que às vezes, igual os 7 anões, Mônica, está dentro da caverna, Mônica, está me ouvindo, Mônica? sempre em busca de pedras preciosas. Pegue o telefone, Mônica. Mas até quando chega uma branca de neve na cabana deles e dá uma arrumada na vida deles, eles aceitam aquilo tudo muito bem. Vai lá para a página 5. Apêndice 3, limites brancos. Que não é o caso. Introdução de mão no ânus. São todo ouvidos. Essas ninfas, Pode tirar. meio que fingiu que dava bola pra ele, era meio feinho, essas coisas, ele tentou brincar com o coração dele. E aí nessa de brinca com o coração, brinca com o coração, Tira a introdução de mão na vela. Também. Tem certeza? Desistir de conquistar o que é meu. Eu não vou te dizer adeus. Coração bem mais forte do que você pode ver. Só nessa história eu e você. ele rouba esse ouro do reino aí Então venha me dizer e faz um anel. onde que errei. De poder, de invisibilidade. Só vou tentar, vou apenas tentar te ter E ali nesse processo, mais uma vez. por ter a capacidade de ficar invisível e fazer coisas que às vezes as pessoas não entendem aquilo fazer, sem elas verem, Fracos e patéticos vêm pegar as suas almas. ele começou a dominar aquele rio e escravizar todos os outros anõezinhos de volta, ao redor. Ah, agora não matou a mãe. Você conhece essa história? Diz a lenda que tudo na nossa vida é relacionado a uma história de amor. Inclusive os ódios que sentimos, né? Porque diz que todo mundo que odeia alguém é porque já amou essa pessoa. Até a inveja mesmo. Se você pegar a inveja, né? Inveja é alguém que gosta, né, do outro, mas não quer ver ele pra frente, né? Porque
às vezes quer manter ele próximo, né? Então, você pega o filme Superbad, do Michael Cera, muito bom esse filme. É uma história de Scott Pilgrim indo para a faculdade e deixando para trás alguns amigos que iam juntos. Esses amigos ficam com um pouco de ciúme. A vida é assim, o problema é quando você prejudica a vida da outra pessoa, porque você é uma vampira ou um vampiro energético. O que é um vampiro energético? Vamos ali pelo simbolismo da sereia. Quem que é a sereia? A sereia é uma mulher muito bela, né, que usa os seus encantos para levar os homens, os marinheiros informados, para o fundo do mar. E aí eles morrem afogados. Porém, o que é esse mar para a simbologia, para o simbolismo, para a alquimia? Ele simboliza normalmente o inconsciente, né? Onde às vezes a gente tem que mergulhar fundo para descobrir segredos, como Harry Potter, né? Tem que descer lá no fundo do rio com os sereianos para salvar os amigos. E a sereia, ela faz isso, né? Às vezes é aquela mulher meio vampira, desinformada, ela não pensa nas outras pessoas, né? E ela dá uma levantadinha na bunda, faz um monte de bosta por aí e fica com raiva quando, assim como ela fofocou, ela é fofocada. Assim como ela falou sobre macumba e magia para todo mundo, assim como você pega e você fala para todo mundo sobre AIDS, sobre prostituição, sobre uso de drogas, né? Talvez esses sejam, assim, certas drogas, né? E aí, o que acontece? Voltando ao ano do remo, né? Às vezes, a gente precisa de energia. Todo mundo precisa de energia, através do quê? Do amor. O codependente emocional, normalmente, ele vai dar uma sugadinha. Ele não sabe suprir, ele ou ela não sabe suprir suas carências. Sozinho, assim, respirando, olhando a paisagem, buscando algo para fazer, e precisa desse amor nas outras pessoas. Você vai encontrar isso muito em mãe, pai, filho, namoradas, né? Porque às vezes o dia tá bom, mas ela quer dar uma cutucada e até que estraga o dia das pessoas. A nossa vida é feita de segundos e cada segundo é importante para esse sistema todo. E ele vai criando através de uma reação em cadeia, que é uma célula, um átomo, uma partícula, vai batendo na outra, e criando às vezes aquele grande cogumelo de Hiroshima e Nagasaki sobre a vida das pessoas, né? Porque alguém está falando, para com essa guerra, para com essa guerra, para com essa guerra. Aí de repente Einstein entrega aí o segredo da bomba atômica, a pessoa faz e joga em cima e fala, acabou com essa guerra. É lógico, é em cima de um monte de inocente. E é justamente o que acontece lá no Ouro do Reno, né? Às vezes, vão aparecer pessoas na nossa vida assim, que vêm para nos sugar. Tá? Então ela vem, dá uma levantadinha na bunda e você vai atrás. Nisso ela solta, como toda fêmea, sons, e todo cachorrinho, ele vai dar uma cheirada onde? Todo bicho é mais ou menos assim. Se ela está no cio, alguma coisa, ou se você tem dinheiro suficiente ali para Heineken, ao invés da Itaipava, ela vai copular com você. Fazer amor, sexo, transar, meter, foder. E as mulheres que estão vivendo pelado, como eu disse, elas lá na cama,
elas olham, assim, elas apertam assim, as costas do cara, e mesmo sendo uma puritana, ela vai falar, oh, fuck me, oh, fuck me. Oh, então você de hipócrita ao ouvir essas coisas. Tá. E às vezes, como eu já disse em outros vídeos, né? Quando a gente mexe com a vida de uma pessoa, de graça, achando que aquela pessoa é burra, idiota, às vezes ela pode ser muito mais esperta do que você imagina. Vamos supor, já usamos aqui a metáfora de Adolf Hitler, Nabucodonosor, exterminador de Hebreus, certo? Eu falo dessa forma, se alguém vir fazer igual fez com o Monarca alguns anos atrás, me colocar na frente dela e falar, vai ter que pedir desculpa e depois me cancelar, isso nunca vai acontecer. Então só escuto, né? Então Hitler, ele tinha toda uma vida. Então lá numa história, ó, assistam, sincronicidade, o vídeo fala sobre sincronicidade, como Deus fala comigo através de sinais, chama assim, acorde-me, a Matrix pegou você, siga a sincronicidade branca. E num outro vídeo, se chama Quem não tem pecado que atira a primeira pedra do outro pau, eu conto essa mesma história, do mesmo jeito. Eu estava falando de Hitler. Que Hitler, ele foi uma criança de colo, que tomou banho com uma mãe, essas coisas, e ele tinha uma vida complicada. Independente se você acha inverno ou não, esse é o grande problema da nossa sociedade. A gente só olha um lado. Às vezes a gente cutuca, faz bullying na vida, 22 anos de bullying com uma pessoa, e quando a pessoa surta, a gente fala que o problema é dela. Sendo que a gente vem cutucando esse problema, essa ferida, que às vezes você tem um problema com o pai alcoólatra, com mãe da magia negra, que ferrou com a sua vida. Mas a outra pessoa, apesar de não ter a sua vida, ela viu a vida de uma certa forma. E esses pilares de dificuldade são outros. E basta a gente olhar um para o outro e falar assim, ó, deixa eu aprender com o seu pilar de dificuldade. Toma um pouco do meu pilar de sabedoria. E a gente faz uma troca aqui no mundo. Só que as pessoas, elas criam surtos psicóticos, como a Segunda Guerra Mundial. E quando esses caras surgem, a gente coloca só a culpa neles. Sem olhar que Suzanne von Richthofen tinha pais, que só ela conhecia realmente dentro de casa. Se você tem um problema com seu pai ou sua mãe, você pode falar para todo mundo. As pessoas vão acreditar na sua mãe e seu pai por rapport. Ela é velhinha, ela sabe fazer essas coisas, ela sabe fazer uma cara e promove pessoas que nem querem resolver o problema, mas querem brigar e bater, porque elas estão com raiva. E aí surge a oportunidade do Fernando ir para a clínica de reabilitação com uma mentira que Jonathan e Verônica Paiva contaram para que eu apanhasse dentro da clínica. E mesmo você falando, olha, não aconteceu, eu não bato em velhinhos, você apanha de um monte de gente nervosa. Aí você explica para todo mundo acha que a vida é assim. Quando esse cara descobre que é médium e começa a fazer meditação, todo dia, algo que o mundo exploda e sobe mundo de luz, energia com Deus, onde tudo que é mal vai para as trevas e só fica a luz, as pessoas vão olhar assim e falar, uau, que loucura, falando de morte, assim, com tanta simplicidade. Por quê? Porque eu sou o tipo de hebreu que eu não vou matar pessoas com a mão. Eu não gosto de ver sangue, não gosto de ver tripas, de nada. Por isso que quando eu faço meus despachos energéticos, eu ponho meu sangue, não de galinha. Porque Jesus diz assim, que até o passarinho é importante nessa história. Nem o passarinho ficará em vão. Tecnicamente o que Jesus quer dizer. Então pessoal, antes de você sugar, antes de você ter um problema, antes de você sugar, antes de você maltratar, antes de você bater, tenta entender a vida das pessoas. Se você fez alguma coisa de mal para alguém,
essa pessoa está esperando desculpas. E ela não vai parar de te bater e te machucar enquanto você não pedir desculpas, porque ela está certa. Só que o orgulho das pessoas diz que só nós, só eu, só você está certo ou certo em certas histórias, né? Você vê que você estudando um pouco de psicologia, você estudando um pouco de história, você descobre quem você é. Aí você olha um pouco para dentro, você vai na história e você vê que alguém representou um macaco, já meio humano, lá atrás da evolução, uma pedra que ele transforma em arma e fez guerra. Por causa de um rio que ele está tentando proteger, porque aquele rio na cabeça dele não tem água para todo mundo. Então ele mata a família inteira, concorrente, porque ele quer tudo só para ele. Como não dá, a natureza é viva, e quando você vem jogar muita coisa debaixo do tapete, normalmente os deuses e demônios debaixo do tapete levantam. Quando você joga muita sujeira no rio, muito remo, muito provavelmente ele vai para o mar. E esse mar, em algum momento, vai dar um jeito de voltar em você. E sincronicamente, quando não tem jeito, vem um meteoro de Deus e destrói todos os tiranossauros do Rex e tudo que é muito grande ao em volta, para que uma nova espécie possa evoluir, já que aqueles répteis não estavam dando certo, comendo demais. Tudo à sua volta. O ouro do reino é o rio, a água. Quando cuidamos da nossa água, nós não precisamos de pedra preciosa. Por quê? Porque o dinheiro, o ouro, é uma ilusão, é uma convenção que o ser humano criou para facilitar a negociação e troca de coisas. Porém, quando você pega o dinheiro e você troca por arroz, feijão, ele é mais importante do que uma pedra de ouro na sua estante ou no seu cofre. Uma nota que às vezes você deixa escondida ali, ela se perde. Diz a lenda que Raul Seixas bebeu e se drogou até o final e os outros enchiam o saco dele. E quando ele morreu, acharam uma caixa com várias coisas antigas e uma carta, uma nota que já não valia mais. E ele, metaforicamente, disse assim: este é o nosso mundo. Não quer demais, nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos. Então, pessoal, tá saindo aí, ó, vídeo sobre a verdade Illuminati, né? As teorias da conspiração que fazem você acreditar em 11 de setembro, em Covid, em um monte de coisas como morte de policiais aí, atentados, né? Para te criar medo, para que você vire um bunda mole e não reaja quando essas pessoas vêm te bater, para te colocar numa clínica de reabilitação nazista, onde vão te jogar dentro do banheiro assim, e colocar gás para você morrer. Tem também já um vídeo, esse está saindo, tem um vídeo bastante vídeo sobre sincronicidade por aí, que são barulhinhos que acontecem exatamente no momento que eu falo coisa certa. Porque lá atrás eu falei para Deus, sem vozes no momento, sem igreja, e eu quero participar. E Deus é amigo, ele tem deixado. Um dia, assistindo um vídeo, ele falou sincronicamente a história do Cassinão. Assistam, ó, Cassinão, Rei da Noite, né? A história do Cassino, aquele da música King Get Over, né? É uma paródia, né? E tem um momento que o diretor assim, tá falando: e aí, Cassino, qual efeitos você quer usar no seu vídeo? E ele fala: sim, no exemplo que Deus quis dizer assim, você pediu para fazer escolhas, mas está falando sim para tudo, e talvez é por isso que sua vida está assim, então precisa de escolhas. E às vezes as escolhas minhas é deixar as ninfas, galinhas e prostitutas que ficam ali pelo rio à beira do rio Reno, que já disse Salomão, né, que fuja dessas pessoas, que elas vêm, te levam para o fundo do mar, do inconsciente, e te mata nas lágrimas da tristeza. Tá gostando desse conteúdo? Clica no curtir aqui embaixo, compartilhe com os amigos
Segue para receber as notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos. Se você quer ver daqui para baixo, manda uma mensagem aí, quem sabe a gente se encontra. Estou numa fase de exercícios físicos e transformação e logo mais estarei um pouco mais forte. Aí você vai dar uma olhadinha pra mim. Mas presta atenção se esse anão feinho aqui se vale alguma coisa pra você. Por quê? Se você vir xingar aqui embaixo, despachos acontecem. Até porque eu não conheço. Basta pegar, tirar um print das suas palavras negras, colocar meu sangue, fazer a coisa que chega. Já vi carros bater, pessoas morrerem, comércios se ferrarem. E eu nem queria fazer isso. A pessoa só veio me encher o saco. E Deus falou, não, você é importante, essas pessoas têm que sair daí. Entendeu? Pra você continuar. E hoje ele falou assim pra mim, faça. Eu não tenho muito trabalho. Assim, eu cuido de quem eu tenho que matar lá no Iraque, para que criancinhas sobrevivam. E você manda suas energias aí do jeito que você quer. E você está livre para fazer do jeito que você quiser. Fernando, você assistiu Chuck, O Exorcista, além da história sem fim. Então, seja criativo. Na mente, nunca com uma faca, só na mente. Mas quando é que estamos acordados, né? Bom dia, namastê. Essa música que tá tocando de fundo, você dá pra escutar, chama Hole. A música chama Hole, essa música chama Malibu. Hoje eu comecei aqui, quando eu fui começar, foi muito por sincronicidade mesmo. Fiquei meio na dúvida se eu ia fazer isso aqui. Mas eu acordei com muita vontade de falar sobre isso, né? E aí eu coloquei no random e entrou aquela música Thank You, da Alanis Morissette, onde ela tá pelada. E aí a vida falou tudo. Aí eu tirei, aí comecei a falar mesmo. No meu coração eu não tava sentindo que aquela música que eu queria, mas foi sincrônico, eu ia deixar, eu tirei porque eu não sabia como ia sair o som aqui. E depois eu vim e só pus de novo mesmo, tá? Mas ela tava lá no começo, sincronicamente. Eu sei que tá. Faz um videozão pelado igual a Alanis aí, agradecendo a Índia e a todos os problemas que faz você ser mais inteligente do que muita gente. Porque às vezes você vai sofrer as consequências na mão das pessoas idiotas. Só que Deus, ele diz assim que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Se você guarda todas as leis e tropeça em um só ponto, você é culpado de todos. Isso quer dizer, eu tô meio fugindo dessa parte, só escutando mesmo o que Deus quer. É como eu só sigo o que Deus fala, na hora certa as pessoas certas morrem também. Bom dia e namastê. Bom, normalmente eu não volto para fazer considerações finais, nem para consertar muito das coisas que eu já tenho feito, já tenho falado, né? Porém, o que acontece? Eu criei um textinho, né? Eu tive uma ideia, falei, não, faltou isso. Aí eu criei um textinho que eu ia ler e tentar passar para vocês o entendimento, mas o texto ficou bom. Então eu só vou finalizar para vocês ver se vocês entendem, ok? E ele diz o seguinte: considerações finais. Ouro do Reno. Ouro do Reno não é sobre a importância das ninfas e os anões. Eles são importantes nessa história, em toda essa confusão. Mas em si não é sobre eles. Mas é sobre como fatos pequenos, né? Sobre nossas escolhas e decisões de primeiros, segundos e terceiras pessoas que são mal educadas, né? Mal amados e sem vontade de mudança. E que cria situações que afetam o mundo, a história e, de certa forma, todo o universo. Pelo menos de quem vive próximo a ninfas, filhas de Jezebel, e anões, filhos de Belial. A sabedoria do conhece-te a ti mesmo não é crer ou acreditar que Abraão, Davi, Sara, Raquel ou Salomão não erraram, mas ver no mundo de hoje o reflexo de um povo que não é aceito como filho de Deus, porque Sara empurrou Abraão para Agar, a escrava egípcia. E caso você não tenha a devida sensibilidade para compreender a natureza humana,
você vai entender que decisões de pessoas há séculos atrás fazem com que cheguemos aqui com certa consciência. Por quê? O que eu percebi? Jesus, quando veio para a Terra, há 2000 anos atrás, pregou, inclusive para Maria Madalena e outras prostitutas, certo? Porém, os textos dessas pessoas foram tirados pelos fariseus do sistema, que pegaram para si todo aquele gnosticismo, queimou o resto dos livros, e caso Deus não tivesse usado o seu próprio poder para que, assim como ele diz lá para Pedro, mestre, quando vamos celebrar Páscoa? E Jesus diz assim, ó, quando entrares, vá até a cidade, quando entrar numa casa e ver um homem, quando vê um homem com um cântaro de água, entra na casa dele, porque ali cearemos a Páscoa. Ali é um simbolismo dizendo que, ó, estamos na era de peixes, certo? Por isso tantos pescadores. Lá atrás estávamos na era de Áries, por isso que há o sacrifício ali na Páscoa de Moisés. E agora nós vamos entrar na era de Aquário, quer dizer, o fim do mundo, toda vez quase que está retratado na Bíblia, está traduzido errado. Por quê? É sobre o fim da era. Existe um zodíaco, da qual começou lá na era de Leão, com a Esfinge, no Egito, e está terminando agora, 6 meses universais depois, né? Mudando de uma era de peixes para aquários. Se nós vamos cair dentro de um aquário, onde vão jogar comidinha só na hora que querem, em algum momento, quando aquela população de peixe crescer demais, ter que tirar um pouco ali, às vezes até matar em frigideiro, ou se vamos viver uma época onde vamos celebrar o fim do fogo e das guerras, metaforicamente falando, e celebrar aquela chuva, onde até o poeta já diz, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Escolhas. Nós temos um rio que tem um ouro proibido. Nós temos ninfas que nem protegem tanto, porque elas acreditam que as pessoas não vão mexer em algo que vai mexer com o amor. Porém, elas mesmas não têm a sensibilidade para entender aquele anão, aquele ser humano, aquela pessoa que chegou ali, achou ela bonita, a presenteou com uma rosa. Ela disse que é magia negra. Se às vezes, lá atrás, o Vitor Clay, ô sol, vê se não esquece, morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Se estivesse debaixo de certos chuveiros, aquilo ia ser lindo. Mas, dependendo na mão do anão, virou um atentado ao pudor. Esses dias foi Dia das Mulheres, né? E foi um pouco triste, assim, pra mim, porque, apesar de eu gostar muito de mulheres, de ter um lado feminino do qual eu respeito muito, vivemos muito num mundo de um feminismo criado por homens para controlar mulheres, para que o homem vá para a guerra, fique fraco o suficiente para quando haver guerra ou precisar de uma revolta, aqueles homens não tenham força o suficiente para resolver os problemas do mundo. Essa é a Belinha, você já conhece o Pico, né? Essa é o amor da nossa vida, assim, que ela tem trazido um outro tipo de alegria. Então, o Pico também tá. Porque quando você olha pro Pico, ele fica brigando com você, assim, você não tem dúvidas contra ele, mas ela é por amor. E tudo que existe dentro da gente é amor. Porque a gente não entende muito bem o que existe ali no pós-morte, mas Deus sabe. E se ele criou esse veículo, este veículo
ou aquele veículo para o ser poder se locomover nessa dimensão com tanta perfeição é porque ele nos ama, mesmo um bicho comendo outro de vez em quando, entendeu? Né? Mas nós, como a consciência de que não é necessário comer bicho toda hora, a gente pode fazer melhores escolhas. Por quê? No filme Avatar, eles comem os bichos. Só que quando aquele rapaz lá, o Jake Sully, né, ele mata o bicho de uma maneira errada, a outra ela vem ali e já sacrifica rapidinho, porque lá atrás os anões do Rio Reno, antes de todo esse evento, metaforicamente falando, oravam antes de se alimentar com aquele bicho. Existia todo um ritual para que aquela morte fosse levada em consideração por esse universo. Por quê? Jesus, lá, o Espírito Santo, lá pelos lados da Índia, eles chamam de Brahma, de Krishna, de Vishnu e de Shiva, dependendo da época, da era, do ano, né? Krishna veio para trazer sabedoria para Arjuna durante a guerra, né? E do qual Arjuna estava participando, né? E ao final, depois de resolver tudo isso, e ver meio que o ser humano não tem muito jeito, ele vai só pro meio do mato para meditar, né? E ali naquele processo, ele toma uma flechada e morre. Só que ele perdoa aquela pessoa que o matou por coisas do karma do passado. Porém, existe uma metáfora aí. E qual que é a metáfora? O caçador confundiu Krishna com cervo, com viado. E eu fiquei me perguntando, mas como que uma pessoa, um caçador, né, com todos esses poderes de observação, não vê que era o Deus Krishna que estava ali? Por quê? Porque na verdade ele realmente atirou no veado, no cervo, e não percebeu. Não percebeu que dentro da belinha existe uma alma bela, existe Krishna, existe Deus, existe Jesus. Porque Jesus ele diz assim: vós sois deuses, nos criou a sua imagem e semelhança. E isso quer dizer que se podemos inclusive fazer o milagre de calar a boca de vez em quando, devemos usar esses poderes. Mas quando é que estamos acordados, né? Bom dia. Namastê. Prestem atenção, porque às vezes estamos olhando o ouro em pedra do Reno. E o ouro do Rio Reno, às vezes no fundo, é a água do rio, que sem ela as pessoas não vivem. E a pedra de ouro, por mais bonito que ela seja, quantos anéis de poder Gollum pode se enfiar numa caverna, querer acabar com a vida de Bilbo e Frodo por causa do vício que ele tem naquilo, e não percebe que em caso de emergência não poderemos comer dinheiro. Mas quando é que estamos acordados, né? Bom dia. Namastê.